Chega mais, Bruna, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Helenira. Estava ouvindo aqui, acompanhando os debates desde mais cedo. Dá a sensação de muitas tarefas. A gente sabia que a gente ia ter muita coisa pela frente, mas reconstruir um país é pauleira, né? Então, obrigada pelo convite de estar aqui. Fico muito feliz com o tema, fico muito feliz de estar aqui, tanto com o Mauro, que é uma referência, inclusive, franciscana, né, Mauro? E com a Helenira, uma referência feminina e feminista, é muito importante para a gente, assim, enquanto mulher, poder tratar aqui nesse espaço sobre essas questões. Eu vou apresentar o tema para vocês. Fiz uma apresentação para introduzir o tema dessa questão da misoginia no cenário brasileiro, especificamente em relação à Janja. E aí, fico quieto, vocês conversam, vocês duas, e mais a Rebeca, que caiu a conexão dela, já volta já. Então é o seguinte, tudo começou com um artigo da Bruna semana passada sobre a Janja. E aí conversei com ela, vamos conversar, vamos trazer essa conversa para o Fórum Café, e aí tudo se precipitou e ficou urgente com um ataque brutal que Janja sofreu ontem na CPMI, de um dos líderes do patriarcalismo, machismo, da misoginia, o fascista, esse que está aí embaixo à esquerda, o Evair Vieira de Mello, que tem tido um papel também nefasto na CPI do MST, envolvido em todas as articulações golpistas. Do lado dele, vocês estão vendo o André Fernandes, outro que está investigado pelo STF, que quer até convocar a Janja. E acima deles, a relatora Elisiane Gama, que deu uma boa resposta. Os ataques deste Evair, desse deputado Evair, começaram pela Dilma, inclusive, nem começaram pela Janja. Muito interessante, muito significativo. Vamos ver. Que talvez, além de outros crimes que o Lula cometeu no seu mandato anterior, que a sua mordoma, né, que a Dilma era mordoma. Dilma era mordoma. É um negócio assim, de uma... Desculpa, gente. Eu detesto palavrão, não falo palavrão em casa, mas é de uma escrotidão sem tamanho. Um homem desatualizado do seu tempo, ele não tem coragem de enfrentar o Brasil real. Palavras dele, quem manda nele é aquela abóbora que anda do lado dele. Abóbora? Mas é muito nojento, E ainda terminou assim. Assumam cargos e tenham ali a sua responsabilidade de tomar alguma atitude. Eles sabem que estão na porta disso. Eles vão insistir, mas eles vão acabar se perdendo. Portanto, basta quebrar o sigilo do Flávio Dino, o do G. Dias parece que já tem muita coisa encaminhada, e saber que telefone é esse que o Lula fala. Porque nós queremos saber também, porque ele não tem telefone, porque a Janja não deixa. Não sei se é ciúme do marido ou para proteger o presidente da República. Mas algo estranho ali tem, porque não é normal o presidente da República não usar um aparelho. A Janja manda nele. Mais um. É todo o corolário, né, da misoginia. Ele levou uma resposta da senadora Elisiane Gama. Próximo orador inscrito, o senador Eduardo Girão. Presidente, eu queria só fazer um registro aqui, rechaçando com o devido respeito ao deputado, que aliás fomos até colegas na Câmara, mas a opinião que eu acho que é uma opinião de mau gosto acerca da primeira-dama do país e que beira o sexismo. As mulheres brasileiras, na verdade, precisam ser respeitadas e a forma como o deputado se dirige à primeira-dama do país é uma forma que merece de nós e precisa de nós, todas as mulheres brasileiras, repudiar esse tipo de tratamento. Muito obrigada, presidente. A perseguição à Janja começou ainda quando Lula estava preso, mas ganhou grande fôlego durante a campanha eleitoral, porque ela foi uma importante protagonista na campanha. As próprias pesquisas registravam o peso de Janja. Ela participou ativamente da campanha, tanto em discursos quanto no horário eleitoral gratuito.
Esposa do Lula. Estou ao lado dele e do povo brasileiro nessa caminhada pelo Brasil da Esperança. Sabemos das dificuldades que nós, mulheres, enfrentamos atualmente. São milhões de mulheres endividadas para poder levar alimentos para suas famílias. São mães que perderam suas casas e hoje dormem com seus filhos nas ruas. Mudar essa realidade é uma luta de todas nós. Vamos juntas com Lula garantir segurança alimentar para as famílias e oportunidades para todas as mulheres. Quando o governo começou, Janja não recuou o papel de primeira-dama tradicional, não continuou ativa publicamente. Está aqui a participação dela na posse de Margareth Menezes, dia 2 de janeiro. Que o quadro da Djanira dos Orixás ela vai voltar ao lugar ao qual ela pertence, que é o Palácio do Planalto. Ela vai estar aqui nessa exposição durante o mês de janeiro. E depois ela vai voltar para o lugar ao qual ela pertence. E eu quero dizer que todo o trabalho de recomposição do acervo e patrimônio cultural do Palácio do Planalto, do Palácio de Alvorada, nós temos um projeto e vamos tratar disso com muito carinho. Tá aí. Agora, depois, quando o governo já ia adiante, agora dia 14 de maio, houve um evento sobre educação básica no Ceará. E incrível, né? Lula foi assinar a medida, só tinha homem ao redor dele. Era ele e um bando de machos ao redor dele em educação básica. Quem comanda a educação básica no Brasil são as mulheres, quem faz a educação básica no Brasil são as mulheres. E Janja reclamou abertamente e acabou mudando, né? Tanto que a foto oficial do evento não foi mais a foto de Lula com os homens, foi a foto de Janja e as mulheres que estavam no palanque tinham sido colocadas de lado. Vejam que cena, vocês veem que ela ficou irritada, inclusive, com Lula e com o que aconteceu ali na cerimônia. Vai lá, os homens todos em pé, tinham acabado de assinar. Vai cair. E a Lula e a Janja reclamando, olha, então as mulheres aqui, só foram os homens para frente, ficou... E a cara de poucos amigos da gente. Olha, deixa falar uma coisa com vocês. Vocês me chamaram para falar. E a Janja me chamou a atenção de que só falou homem aqui. Então é o seguinte... Eu vou chamar ela para falar. E ela não queria falar, né? Falou, não sou eu, quem tem que falar são as mulheres aqui que estão à frente da educação, né? E aí ela vai com grande estilo. Boa noite, Crato. Na verdade, maridinho, meu boy, eu falei, presidente Lula, que na hora de assinar o decreto, os homens sempre se levantaram e a gente tem a Fernanda, a Isolda, a secretária de Educação do Estado, a Onélia, a Leila, e não foi chamada para foto. Então eu queria chamar essas mulheres aqui para frente para virem aqui, porque elas também fazem parte disso. Se hoje o Ministério da Educação está de volta com toda a força, é porque tem também mulheres que fazem isso. Foi muito importante ali. Estão vendo? Ali foi feita a foto. Agora, não é Janja apenas, né? Aquilo, inclusive, que ela está se referindo às mulheres da educação brasileira, né? Janja tem essa evidência toda, porque casada com Lula e ela é uma primeira-dama com o jeito dela, né? Diferente das outras, com as características dela, mas é isso, né? Desde a campanha teve ataques misóginos da imprensa contra a atuação de Janja, mas não é contra, é importante dizer, não é uma ação, não é Jangionia, sei lá qual que seria o nome disso, é misoginia, né? Na campanha eleitoral do ano passado, as mulheres deputadas
sofreram a maior parte dos ataques durante a campanha. Foram 4.500 ataques só no Twitter contra as 97 mulheres que disputaram. A eleição sempre é louca, doida, maluca, sempre é a mesma coisa, e isso cresceu muito no Brasil durante o processo de derrubada de Dilma, do golpe contra Dilma. Né? A misoginia foi um tema central, né? A misoginia, ou seja, o ódio, o desrespeito, o medo. As mulheres deu a tônica na derrubada de Dilma. Olha que interessante, as mulheres são menos de 1/5 da Câmara dos Deputados e Deputadas. No entanto, elas são alvo de 71% das representações do Conselho de Ética, e 6 deputadas mulheres são alvo de um processo relâmpago que pretende caçá-las ou, no mínimo, segundo a Sâmia falou para nós, suspendê-las do mandato durante 3 meses por conta da posição firme que elas tiveram na votação do marco temporal. Posição que alguns deputados homens também tiveram, mas só as mulheres estão sendo objeto dessa ação. Né? Aí, Santa Catarina, estou falando aí, é porque é a terra de Helenira. Lá em Santa Catarina, nós entrevistamos todas elas aqui no Fórum Café, 6 vereadoras foram alvo, e continuam sendo, algumas delas, alvo de ameaças de morte sistemática. E eu falei da Maria Tereza Capra, que esteve aqui, vereadora de São Miguel do Oeste, lá em Santa Catarina, que aquela cidade onde o pessoal fez saudação nazista, inclusive alguns vereadores. Quem fez a saudação nazista não foi punido, ela que denunciou a saudação nazista teve seu mandato cassado. A perseguição anísia movida pelo Centrão tem aspectos evidentemente misóginos também. Hoje, que é o dia do orgulho LGBTQIA+, vale a pena destacar que essas 4, as 2 de cima, a Duda e a Érica, que foram vereadoras, agora são deputadas federais, e as 2 vereadoras de São Paulo, todas elas, no tempo da sua vereança, sofreram ameaças de morte. É uma constante na vida das políticas das mulheres trans. Né? Essa semana nós estamos chocados lá com o Fantástico, essa reportagem mostrando como no Discord há um processo de perseguição e misoginia, violência sexual contra meninas menores de idade e contra mulheres. As redes sociais são um terreno da misoginia. Então tá aí, e aí a conversa começou por causa desse artigo da Bruna. Fera revolucionária de amar, porque Janja incomoda tanta por Bruna Matos. Quero te ouvir, Bruna. Depois vamos colocar a bola em campo aí com a Helenira também. Mauro, acho que, nossa, foi uma retomada, assim, perfeita, né? Muito difícil. E aí, tô ansiosa, inclusive, também para ouvir a Helenira. E eu digo de todos os aspectos, assim, sabe? Ser uma mulher na política, porque a política é feita por mulheres, não só as que são parlamentares, não só as que são ministras, não só essas que estão em cargos públicos. E aí dizer desde este lugar, porque eu não estou nesses outros, eu estou no lugar de uma mulher na política que é de um movimento que vem de movimento social, movimento estudantil, movimento popular, movimento eclesial e partidário. E é muito difícil. Nos expulsam da política. Nos expulsam de alguma forma, nos expulsam quando nos diferenciam dos homens, dizendo que as nossas reações, né, não à toa entram com pedido de cassação de deputadas e não de deputados pela mesma fala, porque nos olham de uma forma diferente. Os homens estão autorizados a serem firmes, os homens estão autorizados a serem diretos, as mulheres não estão. A gente tem que ser a bela recatada do lar. Então, a figura da primeira-dama, quando a gente contrapõe com aquele bela recatada do lar. E a gente vivencia aí, desde este lugar, onde as mulheres são a base da educação, onde as mulheres são a base nas comunidades, desde a base mais básica que tem, que é nas comunidades, até ter essa distância toda para representação política, parlamentar e tudo mais. E aí, esse vídeo da Janja, e eu acho que talvez o centro da questão também passe muito por aí, esse vídeo da Janja cobrando o Lula, cobrando o presidente, ela não estava cobrando só o marido dela, estava cobrando o presidente como uma figura política que ela já era antes de conhecer o Lula, para mim um dos momentos mais bonitos que eu vi recentemente. Não é o beijo que ele deu nela, não são nem as trocas de afeto, que eu acho que a gente estranha às vezes, né? As pessoas normalizam mais a agressão do que
a troca de afeto, a despeito de toda a beleza disso, enquanto mulher, o quanto aquece o nosso coração ver isso, porque a Janja não é bela, recatada do lar, e aí eu não tenho problema nenhum dizer isso, viu? Eu achei muito elegante quando você trouxe das formas de cada uma das primeiras damas serem, mas eu, enquanto mulher mesmo, vou dizer com muita tranquilidade, bela, recatada do lar não contempla as mulheres brasileiras. E não é atacando uma mulher que eu digo isso. É atacando um estereótipo que tentam nos impor o tempo inteiro e que nos violenta. Então, assim, ver a Janja não necessariamente só querendo um espaço para ela, mas principalmente falando, as mulheres estão aqui, essas mulheres participaram desse processo, elas têm que falar, elas têm que ir para a fotografia. E a fotografia não é um momento simbólico de postar no Instagram em época de rede social, né? A fotografia é história, é deixar de nos invisibilizar na história. Acho que esse foi um dos momentos mais felizes de respirar, ainda mais depois de um governo que só nos violentou enquanto mulheres, assim, né? Do próprio presidente ter as falas simbólicas, não só simbólicas, de nos violentar, o ex-presidente Bolsonaro, né? Então, ter de novo esse respiro e ver que há uma mulher numa posição de poder, que tem toda a legitimidade para estar lá, que puxa outras mulheres para que estejam com ela, que isso não necessariamente é a regra, é de um incômodo muito grande para a direita, que quer a bela recatada no lar, para a esquerda hipócrita, que diz que é companheiro, mas que quer continuar com seus espaços intocados, né? Então, enfim, até falei com o Mauro que eu escrevi esse texto quase que todo coração, né? Assim, 20 minutos disparado, como um desabafo quase. Helenira, eu sei que esse é um tema forte para você também. Mauro, eu completei 35 anos de militância esse ano, e é duro demais. Você sabe porque recentemente eu estava numa plenária do sindicato e chegou num ponto que eu saí. Falei, eu não vou ficar aqui nesse espaço que só me violenta. Eu sou coordenadora geral nacional do sindicato, são 3 coordenadores gerais, 2 mulheres, e assim, a violência, tipo assim, a gente falava qualquer coisa que discordava dos machos mais, né, que estão mais acostumados a ter esse lugar, e era assim, grito, me chamando de mentirosa. E aí eu tô falando do espaço do sindicato, eu tô falando de um espaço lá fora, né, não eram os bolsomínios. Eu sempre digo, o Mauro já me ouviu falar isso muitas vezes, que toda vez que alguém diz, só podia ser um bolsomínio, eu penso, quem dera que a gente não tivesse misoginia e machismo dentro do sindicato, dentro da esquerda, dentro do partido. Uma vez o PT de Santa Catarina, a gente fez um encontro de mulheres, e por exigência de determinados dirigentes, eu não vou falar a época, eu sou militante do PT desde 90 e poucos, né? PT de Santa Catarina. Na hora que a gente foi formar a mesa do encontro de mulheres, os homens todos fizeram questão de ir para a mesa. Aí teve um homem que, quando viu que tinha 7 autoridades e a única mulher na mesa era a secretária de mulheres, ele olhou e falou, não, gente, tá errado isso, peraí. Ô, fulana, vem aqui sentar no meu lugar representando determinado movimento. E aí ficou um constrangimento, mas assim, e foi uma imposição. Não foi que a secretária se desorganizou, não. Depois eu fui conversar com ela, ela falou, Helenira, eu tentei de tudo, e eles fizeram questão. Até a entidade que a presidenta estadual era uma mulher, foi para mesmo um homem, no encontro de mulheres. Outro dia eu estava num debate de mulheres com o candidato majoritário, e eles montaram uma mesa com 11 pessoas, tinha 9 homens e 2 mulheres, uma em cada ponta, parecia que elas iam cair da mesa, hein? Então, nós estamos falando do seguinte, quando a gente fala que o machismo e a misoginia e o patriarcalismo são estruturais, a gente está falando que isso permeia a nossa vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, a partir do momento em que a gente faz aliás, independente do que a gente faça, na verdade. Outro dia alguém estava me falando, mas mulher da direita também sofre. Mulher da direita também sofre, porque eles não querem saber. Tem aquela cena clássica do Bolsonaro empurrando a Daniela Reicher para trás, vai para trás, fica mais para trás, que ele queria avançar com o velho da van,
mas tem coisa parecida dentro da esquerda, né? Talvez mais sutil, talvez mais disfarçada. E eu não estou dizendo que é todo mundo igual, não é todo mundo igual, tem muitas diferenças importantíssimas. E aí, só que a gente está falando, assim, de você não tem o direito de estar nesse lugar, você não tem o direito de ser firme, você não tem o direito de criticar, você não tem o direito de se impor, você não tem o direito de ter opinião, você não tem o direito de estar ali. Eu escrevi um texto, tá, no meu Facebook, Instagram, que, assim, os misóginos, os recalcados, não me faltam um único dia na vida, né? E eu não tenho nem parâmetro de comparação no lugar que eu estou com o lugar que a Janja está, por exemplo. Ou que essa semana a Janja fez um papo de respeito com a Margareth Menezes, ou no lugar que a Margareth Menezes está, que além de tudo é uma mulher negra, que aí sofre, e aí não é só dobrado, né? É exponencial, assim, quando se acumula recortes de opressão, o crescimento da opressão, né, da Erika Hilton, que ela passa por ser uma mulher, por ser negra, por ser trans, é zilhões de vezes maior do que o que eu passo. Então, a gente percebe uma sociedade, e aí, assim, ó, eu escrevi há uns tempos atrás, Mauro, e eu vou terminar com isso, um texto que se chama O Silêncio da Ética ou a Ética do Silêncio, porque também tem muita gente que não está no lugar que resolve, né? Uma mulher branca que resolve criticar o movimento negro, um homem rico que fica criticando o MST, ou os movimentos de pessoas pobres, ou a gente, todo mundo aqui criticando como é que os cubanos se lidam lá com a opressão que eles sofrem. E eu disse assim, olha, tem horas que a melhor coisa que você pode fazer, a única coisa ética que você pode fazer é não falar nada. Deixa os caras se virando lá, você não está ajudando. Agora, eu estou com vontade de escrever o texto ao contrário. Quando o silêncio é a violência incorporada. E aí, porque assim, ó, tem momentos em que essas mulheres, por exemplo, ali no Congresso, e aí Elisiane Gama foi falar, porque se ela ficasse em silêncio, ela seria parte da violência contra a Janja, contra a Dilma, contra todas as mulheres. Então, ela tem obrigação de falar. Agora, me chama a atenção que os homens têm a obrigação de falar. Porque aí, assim, ó, os homens heterossexuais, em geral, são homoafetivos. Eles só respeitam, admiram, dirigem carinho e reconhecimento para outros homens. Então, a gente precisa que os homens que são de verdade aliados mandem homens desse tipo calarem a boca. Dizer, ó, a gente não admite que você fale um absurdo desse, não pode ser uma mulher sozinha para falar. Sabe? Ela falou sozinha, ficou parecendo que é um probleminha, ela não gostou, como se fosse uma questão pessoal da Elisiane Gama na defesa da Janja, como se a Janja fosse amiga dela. Né? E não é isso, é preciso. E aí o silêncio de cada homem que estava ali, que se diz, né, desconstruído, de esquerda, que reconhece o machismo e a misoginia, o silêncio foi parte da violência contra a Janja e contra a Dilma. A gente não pode calar. E eu estou falando de casos extremos, quando tinha, por exemplo, 2 mulheres sendo espancadas na rua e os caras olhando e assistindo o cara dar murro na cara de mulher caindo no chão e olhando de braço cruzado e fazendo cara de não tenho nada a ver com isso. Isso é o cúmulo de quando o silêncio e a inação são parte da violência. Você não parar o cara, não segurar. Agora, não é só nesse momento. Eu tô agora querendo que quando o silêncio é a violência. Quando o silêncio é a quebra da ética. E nesse caso, ali onde estava o Evair e esses canalhas, o silêncio de todo mundo que estava ali, tirando Elisiane Gama, é autorizar a violência. Uhum. E a gente não pode mais. E aí tem um negócio que a gente chama de broderagem, né? Tem que acabar a broderagem. Macharada, você só... Sabe a história do não basta não ser racista, é preciso ser antirracista? Não basta não ser misógino. Ah, mas eu nem bato na minha mulher, né? Ah, eu pedi desculpa para ela porque eu cheguei bêbado em casa, sei lá. Não, gente, isso é absolutamente insuficiente. Ah, eu lavo a louça, eu troco a fralda do meu filho. Olha, gente, isso aí é o mínimo. Tá na hora de acabar com a broderagem. Vocês têm obrigação histórica, social, ética, de dizer, cara, cala tua boca, tu não tem o direito de tratar uma mulher assim. Porque senão... que a mulher falar é a fresquinha que tá achando ruim porque eu falei mal da amiguinha dela. E o Evair não levou em absoluto... Claro que a Elisiane teve a postura absolutamente correta.
Mas o Evair levou zero em consideração o que ela falou, porque ele não reconhece mulheres como sujeitos de direitos, como sujeitos com alteridade, como sujeitos com possibilidade de fazer política, de intervir, de decidir, de estar ali. Olha o jeito que ele fala da Dilma. Eu conheço poucas mulheres tão fortes como a Dilma, historicamente. Alguém conhece uma mulher que enfrentou a tortura, que enfrentou o impeachment com a altivez, com a dignidade daquela mulher? Ela é gigante. Evair é uma mosca perto dela. E ele trata ela por mordoma e ninguém fala nada. Que isso? Então, enfim. Rebeca, chega mais. Oi, meninas. Nossa, estou acompanhando aqui e sendo muito contemplada com a fala de vocês, né? E isso tudo sendo exibido em cadeia nacional com uma legalidade, nessas violências desses homens dentro do parlamento, ser exibido assim, em rede nacional, ao vivo, e sem nenhum pudor, né? Porque eles não têm nenhum pudor para atacar. Imagina qual é o impacto disso nessa relação dos homens na sociedade em geral, porque tudo isso reverbera, né? E a gente viu como o discurso de ódio foi prejudicial, né, para a sociedade como um todo. E aí a gente analisa as mulheres que estão dentro das grandes empresas que não têm, muitas vezes, o poder de simplesmente se retirar, né, de uma reunião onde elas estão sendo ali atacadas, silenciadas, porque precisam daquele emprego, né, porque precisam estar ali, não tem essa opção de se retirar, de sair, que ninguém está vendo, né, o abalo psicológico que isso causa, né, nessa relação de assédio moral, nessa relação de abuso de poder. E aí eu li o artigo da Bruna, eu gostei bastante, me senti muito representada nas falas dela, quando ela diz que a Janja representa as mulheres do Brasil, né? As mulheres que cuidam do trabalho, as mulheres que cuidam da casa, mas as mulheres que também falam abertamente sobre sexo, sobre relacionamento, que se divertem e tudo mais. Então, são mulheres que precisam ter liberdade, né? Eu sou mãe, por exemplo, e eu já houve ocasiões de eu estar, sei lá, numa festa e alguém perguntar onde estava minha filha. E ninguém pergunta isso para o pai dela, sabe? Com quem fica sua filha? Eu já tive uma época na faculdade que o professor perguntou se minha filha me chamava de mãe. Porque eu trabalho muito, né? Então eu posto tudo nas redes sociais, então de domingo a domingo a gente está trabalhando, né? Está em evento, fazendo cobertura e tudo mais. E eu tenho uma filha de 4 anos. E aí uma vez um professor, em tom de brincadeira, falou assim: mas você está sempre postando coisas aí, sua filha te chama de mãe? Então, são assim, uma série de violências que vão mitigando, né? Matando esse sonho que a gente tem de alcançar lugares maiores na sociedade, né? Então, são uma série de violências veladas ou expostas que acabam reforçando violências e matando, seja por sonho, seja fisicamente, né, a vida de tantas mulheres como nós. Nossa, legal. Muito forte. Bruna, a gente se conheceu no Congresso. Você é assessora parlamentar, você vive, né, nos corredores do Congresso Nacional. Uma coisa que me chamou a atenção das parlamentares, das mulheres, deputadas e senadoras, as que são de primeiro mandato, que chegaram agora, é a surpresa delas, uma certa surpresa delas. Todas me dizem o seguinte: eu não imaginava que era tão violento assim. Eu não imaginava que a coisa era tão violenta assim. E, como disse a Rebeca, esta violência não é a violência que acontece lá no Congresso Nacional, né? A violência, ela acontece no Congresso Nacional, mas ela é talvez o ponto final da cadeia de um processo que acontece na escola, em casa, no bairro, na família, né? Então é um encadeamento que vai chegar a essa situação limítrofe, né? Ou não limítrofe, né? Mas que vai chegar nessa situação auge do ponto de vista da estrutura de poder do país, que é a violência no Congresso Nacional. Você sofre essa violência também? Nossa, mas olha, eu acho que eu sofro de algumas formas que são... É horrível falar isso, assim, dói muito falar isso, mas que são as, entre aspas, menos piores, porque eu tenho... Não sei se talvez a sorte, às vezes eu falo sorte, eu sei que não é sorte, que é a formação e tudo mais. Mas é porque, como todas nós estamos muito sujeitas a sofrer violências muito fortes, é como aquele poema que fala que se eu não sinto fome, é sorte, pode ser eu amanhã, porque nós somos classe trabalhadora. Então, enfim,
eu tenho a relativa sorte de trabalhar num gabinete onde tem uma presença de mulheres considerável, onde a gente tem um parlamentar. Vou falar o nome, né? Porque quando a gente xinga, a gente fala o nome, quando elogia, tem que falar o nome também. Rogério Correia, inclusive, tem na Helenira e no Sinasef, né? Não só na Helenira, uma das principais parceiras ali dentro do mandato, tá aqui também, tem um programa, participa também com o Mauro aqui, né? Amanhã vai estar aqui. Na quinta-feira, 7. E ele, eu acho que é um ponto muito fora da curva, assim, porque é um homem branco, velho, que, por exemplo, eu estou na executiva estadual do PT de Minas Gerais. Não era uma obrigação que fosse uma jovem, não era uma obrigação que fosse uma mulher, mas é uma pessoa que aposta em novas lideranças, aposta em jovens, principalmente, aposta em mulheres, porque eu nunca sofri esse tipo de violência para dentro do gabinete. Então, entre os colegas ali, né? Até porque 2 homens e 2 mulheres têm conversa, então, assim, não tem nem muita margem para isso. 2 mulheres bravas, inclusive, que, enfim, né, estabelecem seus limites com muita nitidez. Mas para fora, eu percebo essas microviolências, assim, né? Essa microviolência de se você não estiver dentro de um determinado padrão, as pessoas, principalmente as que não te conhecem, vão olhar e vão achar que você não cuida de uma tarefa que seja importante, ou vão procurar o chefe. Isso acontece, assim. Às vezes eu dar uma resposta e a resposta não sei o que a pessoa quer, então eu vou conversar com o fulano, não falarem, e aí é aquilo que eu disse, graças a Deus também tem a forma como o ambiente é construído, porque aí quando falam com o chefe me falaram isso, e eu dei essa resposta, conversa com ela, porque quem cuida disso é ela. Então a gente tem isso combinado. Sou eu que cuido, então tudo bem. Então, se ela cuida, se ela te deu essa resposta, essa é a resposta. Então, isso é muito bem cuidado ali. Então, acho que eu tenho essa sorte, como eu disse. Mas eu queria comentar uma coisa que as companheiras falaram e que foge um pouquinho dessa questão que você colocou, até anotei aqui, que é o quanto se pessoaliza, principalmente quando a Rebeca falou essa coisa tá contando essas coisas relacionadas à sua filha, assim, eu acho incrível como alguns homens se sentem confortáveis para falar determinadas coisas que não lhes competem, como é que um professor pergunta, pelo que eu entendi, num ambiente ali que não tem nada a ver com isso, a relação dela, assim, provavelmente acredito que não tenha nem proximidade para isso, e aí sim, Mauro, eu vejo isso muito, assim, lá no trabalho, as pessoas já te chamam de querida, já te chamam numa proximidade que não existem, eles acham que tudo que é relacionado à mulher é muito pessoal, se sentem confortáveis para elogiar. Uma vez eu passei por isso, inclusive acho que eu não posso, prefiro não falar a função que desempenhava essa pessoa, mas da área da segurança pública, me elogiar assim do nada. Eu estava resolvendo uma questão de trabalho, aproveitando a fila do almoço, e veio conversar, e aí virar e falar assim, mas você é nitidamente mineira. Não entendi, assim, porque não entendi. O sotaque? Não, porque as mulheres de Minas realmente são muito lindas. Eu tinha acabado de conhecer. Por que se sente confortável? O meu corpo não é público. Para elogiar ou para fazer, ou para degradar, meu corpo não é público. Então, essas microviolências que nos incomodam, e aí, mais uma vez, uma coisa triste, né? É difícil a gente falar desses temas, que muitas vezes nos trazem coisas muito ruins, mas a gente sabe que não vai acabar enquanto a gente está viva. Não vai acabar enquanto eu estou viva. Eu sei que minhas filhas, minhas netas, minhas bisnetas vão conviver com isso. Talvez não com essa forma de violência, com outras. E a gente luta para que venha a acabar. Mas a gente sabe que não é a construção de 2, 3, 5, 10, 15 anos. Então, eu sei que no trabalho que eu estou hoje, pode ser que eu não conviva com essas violências para dentro desse campo mais interno do trabalho, mas talvez no trabalho amanhã eu vá conviver com violências assim ou piores. Sei que eu estou sujeita a isso. Assim como todas as outras, assim como
é horrível dizer para Helenira que muito provavelmente eu sei que isso não vai falar, eu não posso falar, Helenira, sinto muito, eu te entendo como mulher, mas a gente sabe que a gente vai dar conta e isso vai acabar na próxima gestão. Não vai, a gente sabe que não vai. E se não for de uma pessoa, se é aquele homem que violenta, que sai daquele espaço, vai ser outro que vai chegar, que vai violentar. Porque é isso que a gente experimentou ao longo da história. E aí falar desse campo institucional, isso que a Rebeca traz, né? É uma instituição. A Câmara dos Deputados não pode suportar, a Câmara dos Deputados, além dos deputados, como a Helenira trouxe, a Câmara, enquanto instituição, suportar que um deputado se sinta muito confortável para atacar um ex-presidente da República. E aí eu me pergunto, será que o senhor Evair Mello aguentaria 2 minutos de tortura, como Dilma Rousseff aguentou? Será que o senhor Evair Mello mentiria na tortura como Dilma se orgulha de mentir porque ela salvou a vida de companheiros que lutavam pela democracia? Será que o senhor Evair Mello suportaria uma quebra de sigilo que ele fala para o Dino? Por que o Flávio Dino ele chama de Flávio Dino e a Dilma ele chama de Mordoma? Se ele tem discordância com ambos. Por que o Flávio Dino ele chama de Flávio Dino e a Janja ele chama de abóbora? Por que ele se sente confortável? O que o faz se sentir confortável? Ele fala da Janja ser uma abóbora por quê? Porque é relacionado às roupas, porque um dia ela usou laranja? Ele se sente confortável de comentar roupa? É para isso que ele foi eleito? Para ser comentarista de moda? Ele se sente confortável porque ele acha que a beleza dele é muito maior que a dela? Aí eu vou até dispenso comentários, porque nem precisa. Mas, enfim, é isso que está em jogo na política? Então, assim, abismal a capacidade de alguns homens se sentirem confortáveis para fazer esse tipo de questão, assim. E eu espero que haja algum tipo de resposta institucional, porque é isso que é necessário. Porque quando estão lá lacrando para a internet, para falar mal de mulher, porque falar mal de mulher dá like na internet, isso está sendo respaldado. Isso constrói uma cultura que coloca, como você bem trouxe mais para o início, né, Mauro, que o Discord, que em tantos outros lugares, que se legitime essa violência. Então, enfim, e eu esqueci de falar uma coisa, eu anotei aqui enquanto eu estava falando para não esquecer. O Evair Mello considerar que o Lula não tem um telefone porque a gente já pode sentir ciúmes de Lula, é um negócio assim espetacular. É aquela megera, sabe? Aquela megera que não deixa o homem conversar. O homem não toma decisão sozinho, sabe? O Arthur Vieira, um cara que é investigado por incitação ao golpe de Estado contra a democracia, se sentir à vontade para dizer que na CPMI do golpe, Janja teria que depor, porque Janja poderia ter interferido nas decisões de Lula de responder ao golpe? Gente, o Lula é o quê? Uma criança? Um cara que foi presidente desse país 2 vezes, é a 3ª vez presidente, contra a vontade, contra todo o golpismo. Ele é uma criança? Que a Janja manda e desmanda? Não, está colocando como se ela fosse a megera. Vamos desresponsabilizar os homens, independente de qual posição, se eu concordo ou não. Mas é a megera. Ela que é ruim. Ela tem que estar aqui, não. Então, assim, parece que a Terra plana continua aí, em paralelo, existindo. E esses delírios e surtos coletivos estão tudo bem de acontecer quando a gente ouve isso. Então, eu realmente espero que haja uma resposta institucional, inclusive enquanto servidor público, enquanto uma pessoa que tem esperança nas instituições mesmo da democracia. Desculpa, Mercedes, mas é porque é assim, o negócio, gente, sinceramente, não é um negócio que parece que a gente vai acordar. Não, eu tô aqui tendo um pesadelo, tudo bem, acordei. Não. Continua. Eu vou... Bruna, você precisava sair em ponto 9h15, aí me deu mais 15 minutos para sair agora, correndo, né? Quero te agradecer demais. A gente tem seminário de planejamento da Secretaria de Movimentos Populares
do PT, aí vou lá por causa da CAED, né, da Comissão Nacional. Mauro, eu não vou sair sem fazer um merchan, tá? O Mauro vai me perdoar porque ele é franciscano. Vou dizer que a gente está em todos os âmbitos, né, gente? Inclusive, obviamente, dentro da igreja, a gente tem nossas construções para avançar nessas pautas. A economia de Francisco, esse chamado do Papa para pensar uma economia que rompa com a lógica do descarte, que rompa com o neoliberalismo, ele é explícito nisso, né? Que rompa com a mercantilização da vida e da natureza, é inicialmente uma economia de Francisco, São Francisco. E a gente, desde o Brasil, inseriu Clara, que era companheira de luta de Francisco, ambos jovens revolucionários de Assis, e Clara, inclusive, é quem teologicamente insere mais a dimensão do trabalho, além da dimensão do cuidado com a natureza, enfim. Então, a gente insere como essa representação que a gente que não pode ser meramente retórica, que a gente precisa inserir desde as nossas práticas até a nossa representação, a nossa simbologia em todas as dimensões e esferas. Então, vou fazer o merchan, sigam lá a Economia de Francisco e Clara no Instagram, participem conosco, a gente está fazendo uma escola de formação agora, é gratuita, e a ideia é formar, de fato, agentes transformadores. Legal. E vou falar também, gente, que agora eu virei blogueirinha, me sigam também, brunamatos.ai, e é engraçado, viu, Mauro? Porque eu comecei a produzir conteúdo tem mais ou menos um mês, e tem tido muita interação, as pessoas têm falado muito, e aí quem quer me xinga assim, a Patricinha do MST. E aí, ou as pessoas, e aí você não pode, mulher é assim, eu acho que a gente devia colocar um saco de pão na cabeça para fazer política, sabe? Porque se você tá desarrumada, você é desleixado, se você tá arrumado, você é Patricinha, não interessa o conteúdo que você fala, sabe? Então as pessoas te desqualificam muito desse lugar, te chamam de... Na internet tudo vale, então chamam de vagabunda, vadia, manda mensagem indevida, enfim. Então, que a gente possa continuar fazendo todas essas lutas, viu? Fiquei muito feliz. Vou continuar ouvindo vocês agora, né, no caminho. Muito obrigada por poder estar aqui. Continuamos juntos nas lutas. E muito obrigada, viu, Mauro? É muito bom. A Elendira falou do papel e do silêncio. É muito bom que a gente tenha homens que sejam, de fato, companheiros. Então, chamar esse debate aqui, eu acho que é simbólico disso. Porque é isso, né? A luta contra o patriarcado, contra todos esses processos machistas, é uma luta de todos nós. E quando a gente vê homens estando comprometidos, de fato, com isso, nos dá uma esperança e é muito bom. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Até a próxima. Bruna, super obrigado. Esse encontro aqui surgiu por conta do artigo que a Bruna publicou na Fórum, que a Fórum publicou, e a Bruna não sabe, eu não tinha contado isso para ela. Essa ideia surgiu não por conta da publicação só do artigo, porque me chegou uma notícia de que nos ministérios, no Ministério das Mulheres, no Ministério da Igualdade Racial, no Palácio do Planalto, este artigo da Bruna chacoalhou. As mulheres todas vibraram com esse seu artigo. Então, aí eu falei, opa, pera lá, precisamos chamar a Bruna para conversar, acho que valeu a pena. Boa caminhada para ti, Bruna. Obrigado, foi ótimo, viu? Obrigada. Até, gente. Valeu. Vamos continuar. A Helenira, eu tenho uma pergunta aqui do chat para você, mas eu sei que o que a Bruna falou agora na última fala dela te suscitou um monte de coisa. Eu sei que você vai querer comentar, né, Helenira? Eu te conheço já. Rebeca, Helenira e eu temos uma longa estrada já, então já nos conhecemos bastante. Estamos entre 5 anos já, né, Mauro? 5 anos, impressionante. 5 anos é uma amizade boa. Fala, comenta, Bruna, depois eu te apresento uma pergunta do chat e para você e para a Rebeca. Primeiro eu vou comentar uma coisa que a Rebeca falou, que essa coisa do professor. Sabe, Rebeca, eu já escrevi muito sobre as 1000 misoginias e machismos que eu vivi na vida, né? Das mais graves, eu fui estuprada quando era adolescente, às cotidianas, essas da vida política, tipo essa da semana passada. Mas eu me dei conta que eu nunca escrevi, eu acho, sobre uma que você me suscitou. Você sabe que eu estava grávida do Cauê e me inscrevi para fazer mestrado na universidade.
e mestrado em matemática aplicada à computação científica, esse nome aí. Aí eu estava chegando, e tinha um professor que tinha sido meu professor de cálculo numérico recentemente, quando eu estava me formando, e eu encontrei com ele na entrada do prédio. E ele olhou para mim e falou: "Tá inscrita para o mestrado?", porque ele me achava muito boa aluna. E aí eu falei: "Tô". Aí ele baixou os olhos e olhou para minha barriga, eu já tinha barriga de grávida, e falou: "Ah, mas você tá grávida, nem adianta, desista disso, porque você não vai dar conta de fazer o mestrado". E olha só que doido, eu estava grávida de uns 7 meses ou 8 já, e a prova era um mês depois que o Cauê nascia. E eu fui fazer a prova, o pai dele ficou com ele, assim, porque eu tinha que sair para amamentar, eu combinei com o professor que eu ia sair para amamentar, ele disse que ok, ficou com o bebê lá fora, eu olhei para a prova, e era uma prova, enfim, né, gente, prova de mestrado em matemática, normalmente ninguém se inscreve, e eu tinha 53 candidatos, o que é um número completamente fora da curva, sei lá porque cargas d'água naquele ano, é um número monstro, assim, o normal é se inscrever 6, 8 pessoas, se inscreveu mais de 50, e eu olhei aquela gentarada, olhei para a prova, sabia fazer uma, sabia fazer 2 questões, o bebê chorando, eu saí, voltei, e aí eu já tinha feito 2, eram 5 questões, eu tinha feito 2, ia fazer a terceira, mas eu não tinha passado a limpo. E eu lembrei do professor falando, e eu entreguei a prova em branco, sem as 2 questões que eu já tinha feito e sem fazer a terceira, porque eu falei: ele tem razão, não vai dar. Porque eu estava cansada, o bebê não parava de chorar, nanana. E vocês sabem que eu teria passado? E eu entreguei a prova em branco e eu não passei porque eu entreguei a prova em branco. Se eu tivesse entregue o que eu já tinha resolvido, eu teria passado. Só com as 2 questões que eu tinha feito, eu já teria passado. Então, como o machismo vai determinando a nossa vida, eu não fiz mestrado naquela época, e aí não fiz doutorado até hoje, também no doutorado passei o diabo, porque eu comecei o doutorado em engenharia mecânica na USP, eram 8 alunos, eu fui a única mulher, a única que passou por prova, porque os outros passaram por currículo, a única que teve que fazer a entrevista 2 vezes, a única da turma, a única que tinha filho, que eles lembravam que tinha filho, né, porque os outros tinham filho, mas ninguém lembrava. Ninguém perguntava isso aí, né? Ninguém perguntava para ele onde é que estava o filho enquanto ele estava estudando. Fui para um prédio na Escola Politécnica, que é o prédio da Engenharia Mecânica na USP, que é um prédio que só tem mulher secretária e na limpeza. Negra só na limpeza. A aluna é uma que os banheiros chegam a ser fechados. Então, os banheiros de mulheres no prédio da Engenharia Mecânica da Escola Politécnica são desativados, viram depósito, porque não tem espaço para mulher. E aí é um negócio doido, assim, porque a gente vai vivendo essas coisas e a gente... Mas quando você falou, Rebeca, eu lembrei da minha cara olhando para a prova, desistindo da prova, e do dia que eu descobri que eu teria passado, e que eu, na prática, não passei naquele mestrado, porque o professor falou o que ele falou na porta, porque a frase dele ecoava na minha cabeça quando eu decidi entregar a prova em branco. E eu já tinha feito, eu só não passei a limpo as 2 questões que eu tinha respondido. E assim, então esse tipo de coisa é brutal. E aí, para falar das coisas que a Bruna falou, né, eu também, assim, super me senti representada por ela e pela frase, né, pela fala, essa vivência que ela tem. Eu comecei muito jovem, então quando eu chegava nos lugares e eu ia me inscrever para dar opinião, literalmente as pessoas batiam nas minhas costas e falavam: mas né, você é muito jovenzinha, então o que você fala não importa. Ou teve uma vez numa plenária do sindicato, que um cara, para desqualificar o que eu estava falando, ele falava assim: você é tão bonitinha para ficar falando umas coisas tão duras, ser tão braba. E eu levantei, daí virada no demônio, né, comecei a gritar: bonitinha, e todo mundo ficou olhando, assim, aí é histérica louca, né? Porque quando a gente reage à violência, a doida é sempre a gente, né? Enfim, nossa, se fosse relatar nesses 35 anos o que eu passei, mas eu acho que é importante, assim, acho que é importante a gente se juntar, né? A gente se defender. E aí vou terminar, né, Mauro, com uma coisa que você já me ouviu falar também, que é: homens, vocês precisam ser feministas porque vocês morrem também. Porque cada vez que isso acontece, a gente morre. Mulheres morremos muito, meninas morremos muito, somos estupradas, ganhamos menos, somos alejadas dos espaços, o Brasil tem menos mulher no parlamento do que o Afeganistão, e por aí vai. Mas
a maior parte dos assassinatos são homens matando homens, e vocês fazem isso por causa da misoginia que vocês carregam. Então, se vocês quiserem salvar as próprias vidas, vocês precisam ser feministas todos os dias. Não é por nós, é por vocês mesmos, né? Então, sejam. Quando vocês assistirem um homem sendo misógino como esse Evair Melo, esse covarde, não sei se ele teria cara de falar na frente da Dilma e da Janja. Covarde, muito, profundamente covarde. E ninguém desautoriza ele, vocês estão contribuindo com a própria morte de vocês mesmos, não só com a nossa, né? Então, se salvem, nos salvemos em conjunto, desautorizando esse tipo de canalha covarde. Triste, né? Muito triste ele ser tão covarde e ficar usando essas palavras, mas é isso que a Bruna falou, né? Quando vai se referir ao Flávio Dino, é Flávio Dino. Outro dia tu vai me dando conta, Rebeca Mota, que nós não temos sobrenome. O Mauro Lopes é o Mauro Lopes, o Flávio Dino é o Flávio Dino, a Janja é a Janja, a Dilma é a Dilma, né? A gente não tem sobrenome, e isso também é um jeito de tirar a autoridade, né? Isso também é um jeito de tratar, é a tia, né? É a não sei quem é, né? Então, enfim. Mas a gente vai nos impondo, e quando esses caras se referem a nós só pelo primeiro nome, como querida, como bonitinha, a gente não pode aceitar, e a gente precisa, é esquisito, né? Mas a gente precisa criar autoridade, tem que ser professora, mestra Helenira Vilela, eu quero ser tratada assim, coordenadora geral, professora, mestra Helenira Vilela, para ser respeitada como eu sou, né? Infelizmente. Eu tenho uma pergunta aqui do chat, mas antes queria te ouvir mais uma vez, Rebeca. Não, eu fiquei emocionada aqui com a fala das meninas várias vezes, porque alguém comentou aqui no chat, né? Todas nós temos histórico com coisas parecidas, né? As mulheres passam por situações muito parecidas na sociedade. E eu fiquei emocionada muitas vezes relembrando de muitos casos, né? E fiquei emocionada também quando a Helenira trouxe que essa situação que ela viu com o professor dela fez com que ela desistisse de um sonho, né? Fez com que ela abdicasse aí de um projeto de vida. Em contrapartida, as mulheres que conseguem, né, não desistir, precisam fazer um esforço psicológico muito grande, né, Helenira? Para passar por cima disso e conseguir avançar. E é muito cansativo, né? Você tem que se posicionar o tempo todo, em defesa o tempo todo. A gente quer viver e viver as nossas conquistas e alcançar as nossas conquistas também. Porque é muito cansativo ter que ficar nessa defesa o tempo todo, né? Gente, eu tô com um barulhinho aqui, eu não sei se tá vazando para vocês. Um barulhinho não, barulhão. Agora tá. Mas deixa o barulho aí, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Ó, tem uma questão que é sempre uma questão que aparece, Rebeca e Helenira, sempre. Hoje, inclusive, aqui no chat já apareceu, né? Que fica destacando que a Edilene Lobo é a primeira mulher negra para ir para o TSE. Não, mas não, ela tem que destacar as competências dela, as qualidades dela, né? Tem um pouco esse discurso, né? Que não é porque a pessoa é negra que tem que ir, ela tem que ir porque é competente. Não é porque é mulher, mas tem que ir porque essa conversa é recorrente. Da mesma maneira, tem uma questão bem delicada, que é este debate sobre a questão de gênero nas relações entre mulheres, né? Então, aqui a Virgínia Merim diz assim: quando uma mulher não concorda com algo de outra mulher, não é misoginia, é só diferença de opiniões, interesses e ideologias. Não tenho que ser solidária com quem quer que seja só porque é mulher. O que não cabe são ofensas. Mas acho que tem mulher misógina também, não tem, Helenira? Explica. A gente costuma dizer que não dá para chamar uma mulher de misógina ou de machista porque ela não se beneficia do sistema estrutural que ela está reproduzindo. Ela não tem nenhuma vantagem na vida ao fazer isso, com raríssimas exceções. Eu acho que talvez a gente pudesse chamar a Ana Carolina Campagnolo de uma mulher misógina, porque ela se beneficia do sistema. Ela se elegeu sendo misógina e servindo ao sistema e ganha dinheiro com isso, Carla Zambelli. Mas é a exceção absoluta. Na regra,
As mulheres reproduzem o sistema de opressão contra si próprias porque elas foram criadas nesse sistema de opressão, porque elas não conhecem outras referências muitas vezes, porque elas não sabem que aquilo é um sistema de opressão, inclusive contra ela própria, em muitas situações. Isso acontece com o racismo, e existem pessoas negras que reproduzem o racismo, às vezes como forma de defesa, às vezes porque simplesmente não tem outra referência, né? E aí a gente não chama a pessoa de racista quando ela está usando contra ela mesma um sistema que não a beneficia. Agora, existe um debate, que são duas coisas que estão por trás aí dessa fala, né? Uma é, sim, toda vez que uma mulher sofrer misoginia e machismo, eu tenho obrigação de defendê-la. Eu lembro que a gente teve um debate parecido. Mesmo que seja de extrema-direita? Mesmo que seja de extrema-direita. Se ela está sendo atacada pela misoginia e pelo machismo. Assim como existem gays que são atacados pela LGBTfobia e são de direita e eu vou defendê-los, o que acontece? Eu acho que a gente tem que enfrentar o sistema. Quando a gente está defendendo a pessoa da misoginia, a gente não está defendendo a pessoa, a gente está enfrentando o sistema da misoginia que está atacando aquela pessoa. A Luísa Brunet apanhou do marido, mas ela era rica e ela reproduz e ela é de direita. Não importa, ela apanhou do marido porque ela estava sofrendo misoginia e eu vou defendê-la nessa situação. Patrícia Leles foi estuprada pelo qual é o nome dele? O pastor, o Feliciano. E eu vou defendê-la disso. Isso não significa concordar com a pessoa em tudo que ela é, e nem significa que eu vou apoiá-la quando ela estiver reproduzindo a misoginia, ou sendo racista, ou sendo classista, isso é outra coisa. O que a gente tem, no meu entendimento, e aí também é preciso reconhecer o seguinte: uma mulher não representa todas as mulheres. Uma pessoa negra não representa todas as pessoas negras. As mulheres, as pessoas negras, elas têm direito à individualidade. E isso, então, um erro de uma mulher não é um erro de todas as mulheres. Mas a Dilma errou nisso, então nunca mais vou votar numa mulher para presidenta. Mas o Joaquim Barbosa errou naquilo, então nunca mais tem que ter um negro no STF. Ou quando esse... Gente, vamos lá. Ou essa conversa, né? Não, rolou muito. Racismo, de misoginia, olha lá o que a Dilma fez. Então, mas aí a gente precisa ressaltar que é racismo e é misoginia tratar todas as mulheres por uma, todos os negros por um. Então, quando um homem branco erra, aquele homem branco errou. O João das Couves errou. Ninguém fala assim, aquele homem branco, então nunca mais vou votar no homem branco. Gente, vamos lá. Fernando Henrique, Collor, então nunca mais vamos votar no homem branco, né? Pelo amor de Deus, jamais. Porque os piores homens que a gente teve na presidência do Brasil eram homens brancos. Então eu não posso votar no Lula, porque afinal de contas o Collor é um homem branco e o Lula é um homem branco, vai reproduzir o que o Collor fez. A gente não faz esse raciocínio, porque a sociedade é estruturalmente misógina e racista. Então, a gente tem que dizer o erro da Dilma, que eventualmente aconteceu, porque, enfim, todo mundo errou, o erro do Lula é só do Lula, o erro da Dilma é só da Dilma, o erro do Camilo é só do Camilo. O erro do Joaquim Barbosa é só do Joaquim Barbosa, não é de todas as pessoas negras. Agora, as pessoas precisam se lembrar que quando a gente fala é preciso escolher uma mulher negra e ela será competente, classista para o STF, ou para o TSE, ou para o STJ, ou sei lá, a gente está falando o seguinte: o Toffoli foi escolhido porque é um homem branco. O Cristiano Zanin foi escolhido porque é um homem branco. Uhum. Esse foi o principal critério. Não, Helenira, foi pela competência. Não, foi primeiro porque ele é um homem branco. Só que os homens brancos não têm gênero e não têm raça, porque o homem branco é tratado como ser universal. E esse é o principal traço da misoginia e do racismo estrutural. Tratar um tipo de pessoa como ser universal é o principal traço das opressões estruturais da nossa sociedade. Não reconhecer que o Toffoli foi escolhido para o STF porque ele é um homem branco, antes de tudo, é não reconhecer que ele tem gênero e tem raça. E que foi muito mais fácil para ele chegar lá. Ele teve muito menos obstáculos. E ele fez um monte de merda, mas ninguém diz, não pode indicar o Cristiano Zanin, porque afinal de contas, quando indicou o Toffoli, um homem branco, ele só fez merda. Por que ninguém fala isso?
Porque a sociedade é estrutural e racista, estruturalmente misógina e racista. E aí atribui ao Joaquim Barbosa o erro de todas as pessoas negras que possivelmente estejam naquele lugar algum dia. Atribui a Dilma o erro de todas as mulheres que possivelmente... Eu tô cansada de ouvir, eu falo, gente, eu não defendo a Condoleezza Rice, que é uma mulher negra que foi, né, chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que invadiu o país e matou milhares de pessoas, eu odeio ela. Eu acho que ela é uma legítima representante da opressão capitalista. Agora, por que a gente não fala a mesma coisa da Hillary Clinton, ou do Colin Powell, ou de todas as outras pessoas que foram chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos e fala da Condoleezza, principalmente, porque ela é uma mulher negra. Então, todas as mulheres negras do mundo, inclusive a Rebeca, que não tem nada a ver com isso, tem que pagar pelos erros da Condoleezza Rice? Não, né? É óbvio que não. E se a gente não se lembra que os erros do Hillary Clinton e o do Barack Obama são inaceitáveis, porque são presidentes dos Estados Unidos, mas a gente vai dizer, mas o Obama, né, quando chegou lá, também matou um monte de gente. A gente está dizendo que a gente reconhece o Hillary Clinton, o Clinton, como ser universal, porque o homem branco não tem gênero nem tem raça. Não, o Toffoli foi escolhido porque é um homem branco. O Cristiano Zanin foi escolhido porque ele é um homem branco, antes de tudo. Só que a gente não fala disso. A gente precisa falar disso. E a gente precisa escolher pessoas diferentes, porque elas têm trajetórias diferentes. E aí, o homem branco não é o ser universal. Quem fala muito disso é o Silvio de Almeida, né? Então, não, eu não tenho que concordar com todas as mulheres. Eu provavelmente não concordo com tudo que a Rebeca fala e pensa, e ela não concorda com tudo que eu falo e penso, porque nós somos mulheres. Agora, toda mulher que sofrer misoginia na minha frente, toda mulher que sofrer machismo na minha frente será defendida por mim. E toda pessoa que instrumentalizar a pauta racista, antirracista, feminista, anti-LGBT-fóbica na minha frente será condenada por mim. Porque a instrumentalização dessa pauta é o pior uso que você pode fazer, que é uma das coisas mais caras que a gente precisa, né? Porque a Michelle Bolsonaro instrumentalizou essa pauta. E a gente não pode permitir que ninguém instrumentalize essa pauta. Agora, se a Michelle Bolsonaro, no dia que o Bolsonaro agarrou ela, e aquilo foi uma das coisas mais misóginas, olha a cara de nojo que eu faço, eu não consigo nem me conter, em cima daquele palco, e ela estava visivelmente... Eu sou solidária, já passei por isso, é horrível, né? Quando um homem te agarra e você não tá, né? Sei lá, está com um mau hálito, dá nojo. E naquele momento ela sofreu misoginia. E naquele momento eu sou solidária com uma mulher sofrendo uma misoginia, sendo usada instrumentalizada pelo seu marido naquele momento. Isso significa que eu vou defender a Michelle para... Não, claro que não. Ela não me representa em nada. Mas ela também sofre misoginia, eu não tenho a menor dúvida disso. Até a Damares sofre. É isso aí. Rebeca. Não, é Parou isso. Parou o barulho, ótimo. Oi? Parou o barulho. O barulho parou. Vou aproveitar para falar, então, né? Quando vocês se lembram, no começo do ano, quando a Tebet disse que não tinha encontrado pessoas negras qualificadas para compor a pasta? Isso deu um rebuliço, deu uma repercussão na sociedade inteira. E nessa semana, a Raquel Lira cometeu de novo, né? A mesma coisa que a Simone Tebet tinha dito lá no começo do ano. Então, assim, eu falo, gente, ninguém aprende nada, ninguém aprende com os erros dos outros, né? A Raquel não aprendeu com o discurso da Tebet, depois a Tebet se retratou e tudo mais, mas cometeu a mesma fala, né? Então, assim, não atinge, parece que não impacta, né? Essas nossas manifestações contra posicionamentos como esses, né, Lenira? Para encerrar, já deu horário, estou vendo a Lenira está precisando sair, a Rebeca também, eu também. Só uma última questão, Lenira. Várias pessoas aqui se interrogando, uma afirmação que você fez forte, e me parece muito verdadeira, que é assim, mas por que o Zanin foi escolhido porque é um homem branco? Né? As pessoas se interrogando, não, ele foi escolhido porque ele é competente. Né? Olha aqui, ó, o Denilson dizendo assim, esse racismo e feminismo também cansa. O Zanin, só porque é homem branco, cansa. O feminismo também tem que ser pensado. Um copo de água mata a sede, blá, 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 aí vai em frente.
Elenira, explica. O Zanin foi escolhido porque é um homem branco. É difícil entender e aceitar. Isso que é tão normal, né, que os homens brancos sejam escolhidos, que ele não foi escolhido porque é homem branco. Ele foi escolhido porque ele é competente, porque ele é maravilhoso, porque foi a melhor defesa que o Lula podia ter tido. Porque blaus. Por sinal, ele era sócio da companheira dele, que simplesmente desapareceu no processo da escolha dele para o Supremo, né? Que teve um papel tão relevante. Primeira pergunta é essa, por que não é a Valesca? Conheço os bastidores dessa história, do ponto de vista de consistência jurídica, até onde eu sei, a Valesca, e do ponto de vista de articulação, a Valesca... Fala. Mauro, eu vou te confessar, eu conheço a tecnicalidade jurídica nada a respeito desse assunto. Agora, eu tive a oportunidade uma vez na minha vida de passar meia hora conversando com a Valesca e com o Cristiano numa sala. Tava nós três e mais um, que na verdade é um amigo em comum que nos apresentou. E eles nem devem lembrar disso, inclusive, porque faz muito tempo e foi no sindicato dos metalúrgicos do ABC, enquanto estava na confusão. Eles tiveram meia hora de intervalo e a gente ficou meia hora falando. E assim, a Valesca foi a pessoa que falou o tempo inteiro sobre muitas coisas, sobre tática, política ali daquele momento, inclusive, sobre... Eu estou dizendo com isso que eu tenho certeza que ela é mais ou menos competente do que ele? Não tem. Agora, eu não tenho a menor dúvida de que ela não foi escolhida porque é mulher e ele foi escolhido porque é homem. E que os dois são brancos. E aí, assim, é que as pessoas acham muito esquisito, que, assim, falar que a Valesca é uma mulher é natural. Lembrar que o Cristiano é um homem parece uma coisa... jura? Eu preciso... Gente, se a Rebeca virasse amanhã... ministra do STF, todo mundo ia lembrar o tempo inteiro que ela é uma mulher negra. Mas os homens brancos, é isso que eu estou falando. Se ele não fosse homem branco, ele teria 200 mil maiores obstáculos para ser advogado reconhecido, para assumir essa causa do Lula, para estar lá, para conversar com os outros ministros, para fazer articulação. Cada coisa que ele teve que não tinha uma porta fechada, nem uma pedra no caminho dele, de ninguém perguntar para ele, eu tenho certeza que perguntaram para a Valesca onde é que estavam os filhos dela, e ninguém nunca perguntou para ele. Então, ele teve um sem número de facilidades no longo da trajetória dele. Isso foi ilustrado pela Sônia Bride de um jeito que eu achei muito interessante. Ela fala assim, você tem 3 escadas no metrô, né? A escada fixa, que é aquela que você que tem que subir sozinho, a escada que sobe e a escada que desce. Assim, o homem branco, ele pega sempre a escada que sobe, ele está subindo e ele pega sempre a escada que sobe, a sociedade ajuda ele em tudo. A mulher branca pega aquela escada estática, que não ajuda nem atrapalha, mas que você tem que fazer um monte de esforço para subir. E a mulher negra tem que subir na escada que está descendo. Isso procurem aí na internet que vocês vão achar. O Cristiano Zanin foi escolhido porque é um homem branco. Isso ajudou ele a estar nesse lugar milhares de vezes, que atrapalhou a Valesca. Por que é tão importante no processo? Que ia ser o Zanin e não a Valesca, que ia estar na linha de frente da defesa do... Por exemplo, porque se você botasse uma mulher para falar, você já começa em desvantagem. Porque já automaticamente menos gente presta atenção. Automaticamente. Eu tenho uma amiga que é advogada criminalista e que, assim, e ela também é casada com o sócio dela, eles são um casal e são sócios advogados criminais. Ela tem 20 vezes mais trabalho para se impor cada vez que vai abrir a boca para falar qualquer coisa, e ela é brilhante. Mas as mulheres, para estarem no mesmo lugar que os homens estão, tem que ser 20 vezes melhor. Então, ele está ali porque a sociedade ajudou ele. Porque a sociedade não colocou na frente dele os obstáculos que colocou na frente da Valesca, que colocou na minha frente, na frente da Rebeca, mais ainda. Então, ele foi escolhido porque é um homem branco. E não é o feminismo que tem que se adaptar, é a sociedade que tem que deixar de ser machista e racista. Não existe as mesmas condições. Vocês lembram da propaganda do Lula, gente? Vamos lá, estamos aqui entre pessoas que falam... Lembra da propaganda do Lula, que o cara fala assim, vamos fazer uma corrida?
Aí dizer assim, um passo à frente de quem nunca passou fome. Um passo à frente quem os pais nunca tiveram desempregados. Um passo à frente quem estudou em escola particular. Um passo à frente, nananã. E aí, depois que tá todos esses passos à frente, que os homens brancos estão lá na frente, um passo à frente quem nunca precisou lavar a louça quando chegou em casa às 10 horas da noite depois da faculdade. Um passo à frente quem conseguiu fazer faculdade de manhã. Um passo à frente quem... Nananã. Aí, então, os homens brancos lá na frente, as mulheres brancas, depois os homens negros, depois as mulheres negras, aí depois você dispara a corrida. Mas tem alguém que começa já lá adiante. Entendeu? O Cristiano Zanin, ele começou lá já adiante. Porque ele é filho de gente rica, ele é branco, ele é homem. E é heterossexual. E aí, a gente vai reconhecer as facilidades que ele teve ou não? Porque se a gente ignorar, aí a gente vai dizer, ele é competente. Não, ele é competentíssimo, eu não estou discutindo isso. Assim como a Valesca é competentíssima. Assim como tem um monte, isso que a Rebeca falou, tem um monte de mulher negra por aí, que é competentíssima, mas que a gente não consegue ficar sabendo o nome, porque a pessoa está lavando o chão, entendeu? Porque está trabalhando 12 horas por dia. Porque chega em casa e não tem um café pronto. Porque teve que ralar para conseguir o dinheiro para fazer o xerox do livro. Então, porque quando ela chegou no lugar, o professor olhou e falou, mas você está grávida, então é melhor você desistir disso. Nunca ninguém perguntou para o Cristiano Zanin onde é que estavam os filhos dele. E eu tenho certeza, pode trazer a Valesca aqui, que 1000 vezes perguntaram para ela. Quando ela estava fazendo alguma argumentação jurídica sobre uma questão jurídica com todo fundamento e competência, olharam para ela e falaram, como que você está aqui, os seus filhos? Onde é que eles estão? Eles estão com quem? Você tem babá? Corta o raciocínio, desqualifica, coloca um estigma de uma mãe ruim, faz as pessoas deixarem de prestar atenção no raciocínio dela. Isso nunca aconteceu com o Cristiano Zanin. Eu tenho 100% de certeza, estatística disso. Então, ele foi escolhido porque é um homem branco. Maria Tinda que tinha feito a pergunta aqui, por que essa história do Zanin? Não entendi. Ela tá, acho que você é brilhante, de fato, Helenira. Eu tenho... É minha amiga, gente. Eu vou dizer para você. Difícil para mim aqui, hein? Rebeca, que programa legal hoje, né? Nossa, encerra essa conversa sobre misoginia para nós, e aí vamos... encerra essa conversa sobre misoginia, e aí vamos liberar a Helenira, que está cheia de agendas, e a gente encerra o programa. Não, eu estou aqui emocionada assim, com essa fala, porque me contempla demais, né, Mauro? A gente precisa falar sobre isso, isso precisa estar nos nossos discursos diários, em todos os lugares, né? Falar sobre a representatividade das mulheres negras, dos LGBTs que ia mais, porque a gente morre, Mauro, a gente morre. Né? Quando você tem que abandonar um sonho porque você não tem estrutura, porque não tem apoio, porque não tem condições financeiras para seguir, isso é uma morte, entendeu? Então é muito complicado e eu vejo essa realidade todos os dias dentro da periferia. As pessoas sequer cogitam estar em espaços de poderes, sequer cogitam entrar numa universidade pública, porque realmente essa corrida é muito desigual. Né? Você vê os nossos jovens, nossos adolescentes nem cogitam entrar numa USP, por exemplo, porque sai desse trabalho o dia inteiro, estuda à noite, trabalha fim de semana, vai estudar que horas para passar numa universidade pública para alcançar um cargo de poder? Né? A gente tem nossas meninas que engravidam muito cedo, isso também é uma questão social, uma questão cultural, e isso vai impactar muitas coisas lá na frente. São raras as exceções das meninas que engravidaram na adolescência, por exemplo, e conseguiram contornar a situação e voltar para a escola, voltar a estudar. Né? Então, olha só, são uma série de reações em cadeias que vai matando a sociedade, que vai matando os sonhos, e isso impacta diretamente nesse imaginário coletivo que a gente tem. Então, é muito importante a gente trazer esse debate para a sociedade diariamente mesmo, e não tirar essa capacidade do homem branco. Eu entendi muito bem, a Helenira trouxe isso, né? O Zanin é competentíssimo, ele tem um currículo exemplar, mas isso não tira o mérito de que as coisas para ele foram mais fáceis, né? Mais tranquilas. Esses dias eu estava assistindo aqui o programa do Faustão, por exemplo, estava trocando de canal, o Faustão saiu da TV, o filho dele automaticamente assumiu. Então, esse menino já nasceu empregado. Quanto tempo eu vou ter que ralar
para conseguir um emprego, por exemplo, como esse, se é que um dia eu vou conseguir, entendeu? Ou outras repórteres como eu, outros jornalistas como eu. Então, assim, é muito grande, a diferença é muito grande, né? Helenira, super obrigado, boa caminhada para ti. Está em Brasília, né? Em Brasília, dia cheio, arcabouço fiscal, margem consignável. Rebeca, você é minoria absoluta aqui hoje, viu? 3 em Brasília. Helenira, a Bruna e eu aqui de Brasília. Foi um grande programa. Helenira, você e Bruna, e você, Rebeca, claro, nos contemplaram hoje com um grande programa. Valeu, obrigado, Helenira. Boa caminhada. Até a semana que vem. Até a próxima, gente. Valeu. Até a próxima.